Yahvé contra Quemos. Quem venceu? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Uma coisa rara nos relatos bíblicos é que quase nunca existem versões de dois lados da mesma história. Mas numa rara exceção, temos os relatos da guerra de Moabe contra Israel, vistos de ambos os lados envolvidos. Por volta de 870 a.C., Omri estabelece-se como rei de Israel. Em Israel floresce o culto do bezerro de ouro fomentado por Jeroboão, um antecessor de Omri. Judá e Edom, nesta época, são estados dependentes de Israel. Um pouco mais tarde, Omri anexa o reino de Moabe. Moabe seria vassalo de Israel durante 40 anos. Por volta de 830 a.C., Mesha rebela-se contra Israel, tornando Moabe novamente independente. Em Moabe pratica-se o culto do deus Quemos. Nesta altura, em Israel, existe o rei Jorão, filho de Acabe e neto de Omri. Aparentemente Jorão mantinha o culto do bezerro de ouro introduzido por Jeroboão. Em Judá, o rei Josafate. O livro de Reis alega que Josafate de Judá praticava o culto de Yahvé, mas muito provavelmente chamavam Yahvé ao bezerro. Vamos ver primeiro a história contada pelo lado moabita. Nas palavras do rei Mesha, registadas na famosa Pedra Moabita, ou Pedra de Mesha, que se encontra atualmente no Museu do Louvre, em Paris. Trata-se de um registro em pedra feito no tempo dos acontecimentos descritos. Eu, Mesha, filho do deus Quemos, rei de Moabe, o Dibonita. Meu pai reinou sobre Moabe por 30 anos e eu sucedi-lhe. E eu construí este santuário para Quemos em Carsha, pois ele salvou-me de todos os agressores, e fez-me triunfar sobre os meus inimigos. Omri, rei de Israel, oprimiu Moabe por muito tempo, e Quemos irou-se com as suas agressões. Seu filho sucedeu-lhe e também disse: Vou humilhar Moabe. Disse ele nos meus dias, e eu vi meu desejo sobre ele, e Israel foi humilhado com a humilhação eterna. Omri tomou a terra de Madeba, e ocupou-a, e também o seu filho, por 40 anos. E Quemos teve misericórdia da terra no meu tempo. E eu construí Baal-Meon, e fiz-lhe uma cisterna, e construí Kiriataim. E os homens de Gade habitaram no país de Atarote desde tempos antigos, e o rei de Israel fortificou Atarote. Eu assaltei a muralha, e capturei-a, e matei todos os guerreiros da cidade, para deleite de Quemos e Moabe, e levei os despojos para oferecer a Quemos de Kiriate, e aí coloquei os homens de Sirã e Mocred. E Quemos disse-me: Toma Nebo a Israel, e eu fui na noite, e lutei contra ela desde o amanhecer até o meio do dia, e tomei-a. E matei 7.000 homens, mas não matei as mulheres e donzelas, mas devotei-as a Astar Quemos. E retirei as taças de Yahvé, e ofereci-as a Quemos. E o rei de Israel fortificou Jaash, e ocupou-a, quando fez guerra contra mim, e Quemos expulsou-o por mim, e eu trouxe de Moabe 200 homens, e coloquei-os em Jaash, e tomei-a para anexar a Dibon. Vamos ver agora a história contada pelo lado israelita, no livro dos reis das escrituras judaicas, também conhecidas como Antigo Testamento. Note-se que o Antigo Testamento nunca foi encontrado em registro de pedra, mas sempre em materiais degradáveis como pergaminho ou papiro. Só existem cópias de cópias de cópias. 2 Reis, capítulo 3. E Jeorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafate, rei de Judá. Então Mesha, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jeorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e enviou a Josafate, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei eu e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel:
Que Yahvé chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafate: Não há aqui algum profeta de Yahvé, para que consultemos Yahvé por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafate: Está com ele a palavra de Yahvé. Então o rei de Israel e Josafate e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e da tua mãe. Porém o rei de Israel disse: Não, porque Yahvé chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Se eu não respeitasse a presença de Josafate, rei de Judá, nem sequer te via. Assim diz Yahvé: Fazei neste vale muitas covas, porque não vereis vento e não vereis chuva, mas este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos de Yahvé. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelos caminhos de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo depois todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que podiam. Ataquemos moabitas. Porém, chegando eles ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram os moabitas nas suas terras, e arrasaram as suas cidades. Mas, vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que manejavam espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, o herdeiro, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Vamos agora comparar as duas versões. Na versão moabita, Mesha conta a sua história como um relato de uma operação militar bem-sucedida, graças ao apoio de Quemosh contra o opressor Israel. A versão judaica conta que os israelitas venceram as batalhas graças ao apoio de Yahvé. Yahvé, através do profeta Eliseu, prometeu-lhes vitória. Mesha diz que conseguiu aquilo que queria, a independência de Moabe, através do apoio de Quemosh. Os israelitas acabaram por abandonar Moabe na sequência de um sacrifício humano que Mesha ofereceu. Yahvé falhou na sua promessa de vitória aos israelitas. Não é explícito a que Deus Mesha dedicou o sacrifício humano, mas o resultado foi que Mesha conseguiu a desistência do exército israelita. Quemosh venceu ao dar a independência aos moabitas. Yahvé perdeu porque não cumpriu a promessa de vitória.